Tá, bom, seguinte. A ideia aqui é que a gente possa avançar na estrutura dessa remontagem da história bíblica com todos os dados matemáticos que as escrituras nos fornecem, ok? Para que seja de forma extremamente correta, sem deixar nenhum número para trás. E eu já vinha fazendo isso fazia muito tempo. Então, hoje na segunda aula, a gente vai começar a avançar um pouco mais. Eu conversei na primeira aula explicando como que seria o processo, e agora a gente vai começar a fazer isso aí junto. Eu tenho já muitos dados lá colocados, mas a gente vai conferindo e vai agregando, vai adicionando outras coisas. Porque o que acontece? Quando a gente começa a estudar as escrituras partindo de Gênesis, logo que a gente chega no capítulo, até o capítulo 6, o livro de Gênesis e o livro de Jazar e o livro da história dos Hebreus, eles andam mais ou menos ali juntos, ok? Mais ou menos ali juntos. O livro de Enoque, ele começa mesmo a desenrolar a história do capítulo 6 de Gênesis. Então, o livro de Enoque, ele vai colocar é como se ele colocasse todo novos episódios dentro do capítulo 6. Mas a gente precisa entender isso dentro da história, dentro dessa timeline, para que a gente veja o que aconteceu. Porque, de um jeito ou de outro, nós sabemos que existem muitas vertentes, como eu falei na primeira aula, teológicas. E hoje nós temos mais vertentes teológicas e temos algumas novas que não eram citadas antes, que não se falava antes. E quando você lê o livro de Gênesis, independente até de colocar qualquer outro livro apócrifo, independente de você unir qualquer história, você vai perceber que existiu um momento que os filhos de Deus, eles coabitaram com as filhas dos homens e geraram o que a Bíblia chama de homens de valor daquela época, que eram gigantes, ou homens que, no mínimo, não tinham a mesma estatura que nós. Ok? Então, a Bíblia fala sobre gigantes na terra que haviam naquele período, e depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Então, assim, existe a linha teológica que fala que os filhos dos homens eram da linhagem do bem, que os filhos de Deus eram da linhagem do bem, e os filhos dos homens eram da linhagem do mal, as filhas dos homens ali no caso, eram as filhas dos homens dessa linhagem ruim. Existe o pensamento de que esses filhos de Deus eram, então, os anjos caídos, os sentinelas, que é mostrado no livro de Enoque, e coabitaram com as mulheres. Então, assim, as pessoas ficam puxando a coisa para o lado delas. E tem alguns livros que vão acabar deixando a história meio que dupla. Fica meio difícil de você falar assim, pô, é isso ou é aquilo? É isso ou é aquilo? Só que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pegando todas as histórias, estamos jogando lá. Quando você repara no livro de Enoque, e como o livro de Enoque é citado na Bíblia, e não esses outros livros que colocam os filhos de Deus como sendo os filhos da geração de Sete, por exemplo, esse livro não está citado lá, mas o livro de Enoque, sim, é citado várias vezes nas Escrituras e de uma forma muito clara no livro de Judas, que é aquele livro pequenininho que tem antes de Apocalipse, de um único capítulo. Então, dá uns dois textos ali, uns dois parágrafozinhos ali, ou um parágrafo, sei lá, tem um tanto ali, uma porção do livro de Enoque que ali é relatado, e a gente fica sabendo que esse livro, que foi tirado com o tempo das Escrituras,
ele acaba se encaixando, então, até mesmo dentro dos dados matemáticos que nós acabamos recebendo. E tem muita coisa espiritual que é falada no livro. A questão de Enoque, das visões, das coisas que ele via, do que estava acontecendo naquela época. Então, assim, a gente tem que ir com calma para que a gente possa pegar a parte que está clara, que está extremamente clara ali, para que a gente não tenha problema de confundir as coisas, tá? Então, vamos para a parte prática. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, nós começamos aquela nossa história que eu falei. O primeiro dado matemático que a gente vai ter vai ser... Tem alguns dados que estão inseridos aqui, tá? Mas eu não tenho como... Eu coloquei do livro lá, que eu disse que não foi mencionado, porque eu queria ver se fazia sentido ou não. Então, tem algumas coisas que mais para frente, provavelmente, eu vou acabar mudando, vou acabar tirando para que não fique confuso. Então, como eu estou com muita coisa adicionada e eu ainda estava fazendo uso de alguns livros e agora eu estou peneirando mais pelo simples fato de que esses livros não foram mencionados no cânon, que é considerado o inspirado por Deus e tudo mais. Então, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque pela narrativa que nós temos, juntando Jazar, Gênesis, Enoque e a história dos hebreus, já nos deixa assim garantido que, independente de que essa doutrina, que a semente da serpente foi aquele lance de que a Eva teve uma relação com Adão, mas também teve uma relação com o diabo ali, com a serpente ali do jardim, e gerou, né, um filho de cada um, que é uma teoria, né, dentro disso, a gente vai saber que, de fato, ocorreu a união de seres celestiais com seres humanos, porque isso fica claro. Então, esse que é o objetivo do estudo, a gente ficar com aquilo que está claro, e não ficar botando minhoca na cabeça, ok? Ou ficar tentando imaginar coisas. Então, essa parte de que existiu uma hibridização, que existiu ali uma união dessas duas raças, vamos colocar dessa forma, isso está comprovado quando você estuda esses livros em conjunto, fica muito mais fácil, muito mais claro de se entender. Então, nós vamos ver essas duas linhagens. A gente sempre vai perceber que a linhagem que sai de Caim, ela é diferente da linhagem que sai de Sete. Foi da linhagem de Caim que acontece o quê? Ó? Então, nós vamos pegar aqui. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim, ok? Depois, o Caim resolveu dar cabo da vida de Abel. Então, cadê Abel aqui? Aqui. Nesse dado momento, não tem, ó, eu coloco o ponto de interrogação quando não tem o dado matemático, quando não tem assim, tal dia, tal ano, qual a idade de tanto, aconteceu isso. Eu não tenho esse dado, eu deixo aqui o ponto de interrogação. Então, olha só. Abel morre, o primeiro homicídio acontece. Quem que matou Abel? O Caim. Ele era da linhagem que agora a gente começa a pensar o seguinte, bom, se o Caim é que mata Abel, e Abel era um cara tranquilo, uma pessoa que a Bíblia fala que amava a Deus, que até ofereceu a sua oferta com muito mais alegria, ele não se demonstrava ser uma pessoa que só pensava ali nele, que queria para ele, como aparenta ser o Caim invejoso, o Caim, todos esses problemas que a gente já sabe que são os frutos da carne, né? Que está lá relatado em Gálatas. Então, o Caim vai lá e dá cabo da vida de Abel. Ok. Da linhagem de Caim, o que começa a acontecer? Ó? Essa aqui é a linhagem de Caim. Ele tem o primeiro filho dele, Enoque. Ele tem o segundo... o Enoque tem um filho, Irade. Irade tem um filho, Meujael. Meujael tem um filho, Metusael. Metusael tem um filho, Lameque. O que esse camarada faz, o Lameque? Ele toma 2 mulheres para si. Ou seja, da linhagem de Caim, já começa a acontecer umas coisas diferentes, ok? Daquilo que a gente ouviu, né?
principalmente da boca de Cristo no Novo Testamento, que o homem se uniria à sua mulher e ambos seriam um. Aqui o camarada já foi e já tomou duas mulheres. E a gente vai ver lá na frente quem são essas duas mulheres. O livro de Jazar nos mostra quem são essas duas mulheres e a Bíblia, o livro de Gênesis, não mostra. Então a gente consegue entender que dessas misturas de linhagem, a gente vai conseguir ver coisas que antes a gente não conseguia ver com essa mesma dimensão, ok? Então vamos aqui. Eu vou ter que compartilhar, além da timeline, eu vou compartilhar a Bíblia aqui na internet, peraí. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, Gênesis 5:3. Então, essa informação, ela vai estar aqui, ó. Ó. Se nós estamos contando desde o ano zero aqui, né? Começamos aqui, ó, desde o zero, ó, 1, 2, 3, 4, tal. No ano 130, tem que bater com a idade de Adão e o primeiro, e o filho dele que nasce, que é Sete. Então tá aqui, ó. Eu só estou fazendo isso hoje, para frente, eu não vou precisar mais ficar falando esses detalhes, porque vocês vão entender como funciona a timeline de ponta a ponta, ok? Então, olha só, aqui é o ano 130, e a primeira informação que eu tenho na Bíblia de que Adão tinha 130 anos quando ele teve Sete. Então, é daqui que começa a timeline. Eu tenho 130 anos para trás e tenho, a partir de 130 anos agora, a informação de que nasce um filho para Adão e Eva, que é Sete. Agora nós vamos no próximo dado. Agora nós vamos pegar aqui. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Então, olha só, você pega 800 anos depois da vida de Sete e soma com 130 que Adão tinha, quando ele teve Sete, temos quantos anos? 930. Então, vamos ver se a timeline está certa. Então, olha aqui, Adão aqui, ó, com 130 anos, lá no ano de 930, Adão tem que morrer. Aqui, ó, ano 930, quem que morre? Adão. Quantos anos tinha Sete quando Adão morre? 800 anos. O Sete não nasceu aos 130 anos de Adão? Então, o Sete tinha que estar com 800 anos. Então, olha como isso aqui agora começa a ficar interessante, porque como eu já tenho um monte de dado aqui inserido, eu sei a idade de Sete, eu sei a idade do filho dele, eu sei a idade do neto dele, eu sei a idade do tataraneto dele e dos outros tataranetos. Ou seja, Lameque, que é o tataraneto de Sete, está com 56 anos, ok? Quando Adão morre, tá? Então vocês vão perceber que com a timeline a gente vai conseguir entender quem estava vivo, quem já tinha morrido, como que se deu essas coisas. E o que é interessante? Vai haver o dilúvio, no dilúvio morre todo mundo, ficam 8 pessoas, e aí começa tudo isso aqui de novo. Só que agora de uma forma muito mais abrangente, porque aí vai começar a chover gente para tudo que é lado. Vai começar a nascer gente e as genealogias estão muito mais detalhadas. Então, a gente tem muito mais informação ainda para frente. Estão entendendo como que funciona, então, a timeline e como ela está matematicamente correta? Então, automaticamente, eu já tenho a idade de todo mundo aqui, ok? Então, vamos voltar lá. Quando Sete nasce, 130 anos, a Bíblia vai falar agora o seguinte: e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. Bateu com a timeline, estamos em dia. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Vamos lá. Quem vem lá, ó? Sete está com 105 anos, ele gera Enos aqui, ó. E o versículo está até aí já marcadinho, ó. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Esses dados eu vou colocar aqui.
Eu vou ir colocando aqui para a gente poder enriquecer a timeline. Olha quantos anos tem Adão. Ele teve Sete com 130, Sete está com 105, tem o filho dele, Enos, 130 mais 105, Adão está com 235 anos. Então, acho que vocês estão conseguindo ver a matemática bíblica aplicada, que eu chamo aqui da timeline, ok? O que acontece nesse período de Enos? Olha só, que nasce Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Então agora nós vamos somar os 105 anos de Enos, mais os 807 anos que ele vive depois que ele gera Enos, tem que ser o tempo de vida dele na Terra. Isso tudo a gente vai ver. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. Aqui, vocês vão entenderem a importância do livro de Jazar aqui agora. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Não temos aqui alguma informação que fale sobre o que aconteceu no nascimento de Enos. Vamos procurar na busca. Vou escrever Enos aqui, ó. E vamos filtrar no livro de Gênesis, porque tem 6 aparições aqui, ó. 6 vezes Enos aparece. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Sete, 100 e... Aqui eu acho que é um defeito do site, eles deviam fazer isso aqui na ordem. Então a gente vai procurar ler na ordem, ó. E viveu Sete, 105 anos e gerou a Enos, 5:6. E viveu Sete depois... Não, peraí, eu falei... Não. Peraí, tá certo. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. Aí o 5:7. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. 9. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Acabou aqui? Acabou. Olha aqui, Gênesis 4:26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha aqui, ó. No Gênesis 4:26 tem uma referência a Enos, e depois vai aparecer de novo no 5:6, uma nova referência a Enos. Nessa parte aqui, quando nasce Enos, fala exatamente o quê, ó? Aqui começou a se invocar o nome do Senhor. Deixa eu ver o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu vou voltar para a timeline. Olha lá. Exatamente quando nasce Enos, aparece aqui, ó. Aqui começou a se invocar o nome do Senhor. Agora, olha essas outras informações, ó. Os filhos dos homens começam a se rebelar contra Deus. Eles começam a seguir outros deuses. Eles criam deuses para se curvarem para eles. Te pergunto, da onde veio essas informações? Então, essas informações aqui, elas estão no livro de Jazar, que não estão lá no livro de Gênesis. Então, você começa a entender que, ao mesmo tempo que começou a se invocar o nome do Senhor, começou a haver alguma coisa aí também de errada. Porque um grupo de pessoas invocava o nome do Senhor, mas tinha um grupo de pessoas que estavam se rebelando contra Deus, seguindo outros deuses e criando deuses para se curvarem para eles, ok? Então a gente vai começar a ver isso também no livro de Jazar. Então, para isso, eu vou trazer aqui mais um livro para que a gente possa acompanhar. No livro de Jazar, o que acontece? No livro de Jazar, temos aqui, ó, no capítulo 1, a mesma coisa da criação. O mesmo estilo daquilo que é contado em Gênesis, nós vemos no livro de Jazar. Ó, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Só que aqui tem uma ordem um pouco diferente. Então ele está falando aqui do homem, depois ele fala, e formou Deus o homem da terra, tal, e não é bom para o homem ficar sozinho. E aí, quando que vai começar a aparecer mais dados sobre o livro de Gênesis? No capítulo 2, ó.
E foi no 130º ano da vida de Adão sobre a terra que novamente ele conheceu Eva. Tá vendo que interessante? Os dados matemáticos já começam a bater. O mesmo número que tem lá em Gênesis, de 130 anos, é o número que Jazar também nos oferece, ok? Agora, olha que interessante. Isso aqui é bacana, que vocês vão prestando atenção. Existe no livro de Gênesis, no livro de Jazar, eu acredito que também no livro de Enoque, geralmente era um padrão que as pessoas elas davam nome aos seus filhos por conta de algo que estava acontecendo. Então, o nome dos filhos era dado por um sentimento, por algo que eu estava sentindo, por algo que eu via que estava em andamento, ou seja, com a minha família, ou seja, com a terra. Existem nomes que são dados que marcam períodos da história. Então, eu até coloquei em negrito aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E foi no 130º ano da vida de Adão sobre a terra, que novamente ele conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, a sua semelhança e a sua imagem, e ela chamou o seu nome Sete, dizendo, ó, porque Deus me deu uma outra semente em lugar de Abel, pois Caim o matou. Então, a narrativa aqui se repete e ela colocou o nome dele de Sete por causa disso. Então, provavelmente, o nome Sete tem alguma relação com essa questão de uma outra semente, ok? E Sete viveu 105 anos, e eu comecei a colocar os números, ó, e gerou um filho, e Sete chamou o nome de seu filho Enos, dizendo... Porque naquele tempo os filhos dos homens começaram a multiplicar-se e afligir suas almas e corações por transgressão e rebeldia contra Deus. Tá vendo? A gente tem uma informação que não aparece lá em Gênesis. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa informação e vou colocar esse texto aqui, ó. Porque naquele tempo os filhos dos homens começaram a multiplicar-se e afligir as suas almas e corações por transgressão e rebeldia contra Deus. Então, eu coloquei aqui, ó, essas outras informações, que a gente vai ver mais coisa. E foi nos dias de Enos que os filhos dos homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. E naqueles dias, os filhos dos homens faziam imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e se inclinavam e as serviram. E cada homem fazia o seu Deus, e se inclinavam a eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos. Então, todos os dias da vida de Enos, os filhos dos homens abandonaram ao Senhor e seus filhos. E a ira do Senhor se acendeu por causa de suas obras e abominações que fizeram na terra. Olha só o que vai acontecer, que ninguém fala a respeito disso. Por isso que eu estou dizendo que esse tipo de estudo vai remontar a história e vai trazer coisas que a gente não fazia nem ideia que tinham acontecido. E o Senhor fez as águas do rio Gion esmagá-los, e ele os destruiu e os consumiu, e destruiu a terça parte da terra. Já havia acontecido um pequeno dilúvio, que eu vou chamar não de dilúvio, porque dilúvio é o que acontece no capítulo 6 e 7 do livro de Gênesis. Vou chamar de enchente. Deus mandou uma enchente aqui nesse caso, matou 1/3 da parte da terra. Olha que engraçado, quando fala que caiu lá do céu, que foi arrastado do céu para a terra, um número de anjos, que foi o que Satanás conseguiu arrastar, qual foi o número que foi dado? Exatamente esse, 1/3 da parte dos anjos foi arrastado para a terra. É muito interessante essas coisas relacionadas aos números. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque eles vai se interligar as histórias. Na verdade, vocês vão começar a perceber, assim no céu como na terra, e assim na terra
como no céu. Na verdade, a terra, ela é um reflexo, e vice-versa. É o de baixo e o de cima, ok? Quando vocês olham, olha só, eu vou incluir aqui uma coisa dentro do estudo. Quando vocês olham a estrela de Davi, você vai ver que ela é um triângulo virado para baixo e um triângulo virado para cima, que forma esse triângulo de 6 pontas, indicando que existe algo apontando para cima e algo apontando para o céu. O mesmo símbolo, né, que na verdade hoje a gente sabe que não é a estrela de Davi, dizem que é a estrela de Davi, mas tem um estudo lá no canal que eu estou desenvolvendo lá, tem uma série no canal que mostra exatamente da onde que vem todas essas coisas, mas a gente tem que pegar e fazer o que a Bíblia fala, reter o que é bom e lançar fora o que é ruim. O que acontece é que quando você consegue pegar o triângulo que forma essa estrela, que é o triângulo, que é um triângulo para cima e um triângulo para baixo, e você forma, se você desconecta os dois, qual é o símbolo que é usado para falar da terra, dos 4 elementos que nós temos aqui? A terra, a água, o fogo e o ar. É usado exatamente triângulos. E quando você junta os 4 triângulos, ele forma a estrela de Davi. É como se a estrela. Como se você, para você entender que a estrela, ela tem todos os 4 elementos contidos nela, ok? E quando você abre a estrela e deixa ponta com ponta, ela forma uma coisa do tempo. Você vai perceber que forma uma ampulheta que é como se fosse o tempo, não é isso? Aquela coisa do tempo. Só que ao mesmo tempo, esse símbolo que forma, ele está relacionado também com o campo magnético de Taurus, que é o mesmo formato que acontece das ondas que saem de um ímã. Quando você pega um ímã e você coloca, você não enxerga aquele campo magnético que está em volta do ímã, mas quando você usa filtros para você poder enxergar, e já tem sites na internet que fazem esse tipo de experimento, e eu vou depois trazer para vocês coisas que eu estou estudando na prática, para que vocês vejam a olho nu o que eu estou dizendo. Vocês vão ver que de uma ponta dele, ele faz um efeito para um lado e para o outro, e o outro a mesma coisa, formando exatamente esse mesmo formato da ampulheta. Então, quer dizer, tudo está interligado na Terra. Só existe um Deus, só existe uma fé, só existe um Senhor. O que aconteceu foi que Satanás sabia, o diabo sabe, que dividindo a mente das pessoas e deixando as pessoas, cada uma escolhendo um Deus para si, uma fé para si, uma forma de crer para si, e condenando a dos outros, viraria o que virou. Tanto que quando você estuda o livro de Enoque, e você vai ver o que os anjos caídos ensinaram aos homens naquela época, uma das coisas foi a arte da guerra. Eles ensinaram os caras a fazer espada, ensinaram os caras a fazer um monte de coisa, que era para quê? Para se matar. E o que foi que Caim fez logo de cara? Cometeu assassinato. Então existe uma linha de seres humanos que tem essa tendência de tipo, eu não gostei do cara, vou acabar com ele. Meu irmão é o prediletozinho, eu quero ser. Se não dá para eu ser, eu mato ele e fico no lugar dele, ou seja lá o que for, eu vou despejar a minha ira aí nas costas de alguém. Então existe uma linha de pessoas que vivem esse tipo de sentimento. Vivem para matar, roubar, destruir. Que é o mesmo tipo de comportamento que Jesus fala que teve desde o início e que ele liga esse fato ao diabo. O diabo foi assassino desde o princípio. Desde o princípio. Lembra quando ele está falando lá no Novo Testamento explicando, ele refere-se a Caim e fala, o diabo foi assassino desde o início. Vocês estão entendendo como que isso é tudo interligado e tudo é importante a gente entender? Porque no final das contas, a Bíblia fala do quê? A Bíblia fala de 2 caminhos. A Bíblia fala do caminho do bem, do caminho do mal. A Bíblia fala da bênção e da maldição. A Bíblia fala do que é do alto e do que é de baixo. A Bíblia está sempre falando de 2. Quantos filhos Eva tem? 2. Quantas linhagens segue o caminho da decência e a outra segue o caminho do mal? 2. É sempre 2. Não tem 3. Agora, Deus é 1. Então, por que agora hoje a gente vive essa vida
que ela é dualística, onde a gente tem o conhecimento do bem e do mal? Por causa da queda. A queda fez com que as pessoas se tornassem o que elas são hoje. Já nasce com isso. Por que que nasce com isso? Porque isso está na nossa genética. E se está na nossa genética, é possível, sim, que tenha acontecido alguma coisa lá no Éden e mexido com a semente, com aquilo que gera o ser humano, com aquilo que nos traz a vida, porque a gente já nasce com esse conhecimento, a gente já nasce com essa percepção. A criança já nasce, se ela não for ensinada, se ela não tiver alguém lá para corrigir ela, ela vai acabar fazendo coisa que ela nem sabe, ela é dependente, mas você pode ver, quem tem filho sabe que filho para botar a mão na tomada não custa. Ele vai lá e quer cutucar tudo, ele não sabe o que está acontecendo. Ele tem uma inocência, mas ele já tem uma coisa que ele vai pendendo, porque ele é curioso. E essas coisas vão amadurecendo, e dependendo de como a criança é ensinada, ela pode sim tomar uma via aqui ou uma via ali, porque ela existe essa desestrutura emocional já na nossa essência. E a gente precisa então fazer o quê? Entender, conhecer, para não se perder, para conseguir manter a linha e saber lidar com esse mundo. Então a Bíblia nada mais é do que o grande manual do mundo. Só que o que aconteceu ao longo da história? Ficou essa bagunça, todo mundo que lê alguma coisa na Bíblia quer dizer que sabe mais que o outro, uma briga de ego, e dentro do cristianismo, vertentes e mais vertentes religiosas, denominações e mais denominações, e ninguém se entende no final das contas, mas eles são felizes assim. Ó, eu tô com a minha fé aqui, a minha vida é essa, eu creio assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E a gente não consegue viver de uma forma aonde estejamos de fato embaixo de um único Deus, porque as pessoas começaram a fazer isso, dividir o negócio. Então aqui existe um fato que a gente não escuta nas pregações aí nas igrejas. O que aconteceu? O Senhor fez as águas do rio Gion esmagá-los, e ele os destruiu e os consumiu, e destruiu a terça parte da terra. E não obstante isto, mesmo que isso aconteceu, os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos. O homem realmente é complicado. A Bíblia fala categoricamente, afirma que amaram mais as trevas do que a luz. E está aqui sempre essa batalha, essa guerra. Deus sabia o que ia acontecer. Por isso que ele falou para Eva, e para Adão, não coma daquele negócio ali, não vai nessa que vocês vão quebrar a cara. E aí o pessoal não se convertia. E as suas mãos ainda estavam estendidas para fazer o mal aos olhos do Senhor. Então, toda essa parte aqui, tá faltando lá no livro de Gênesis. Não, então a gente não tem essa parte lá inserida. Então o que a gente faz? A gente coloca na timeline para que a gente possa enriquecer isso. Versículo 7. Naqueles dias não havia nem semear nem colher na terra, não havia alimento para os filhos dos homens, e a fome era muito grande naqueles dias. Ou seja, a gente sabe, por causa da queda, já estava começando a ter falta de alimento, a terra já não estava produzindo mais na sua força. Um monte de coisa aconteceu. Um monte de coisa. E a semente que eles semeavam naqueles dias na terra tornavam-se espinhos, cardos e abrolhos. A Bíblia relata em Gênesis que a partir do momento da queda, a terra foi amaldiçoada e começou a produzir coisas ruins. Até isso. E aí a gente consegue também interligar o fato de que se a terra é um ser vivo, porque as plantas estão vivas, tudo que está ao nosso redor, a água, ela é incrível. Aonde tem água, ela vai passar e vai fazer alguma coisa acontecer, ela vai gerar alguma coisa, seja fungos, seja o que for, ela vai produzir algum negócio. A água é um negócio assim, absurdo. Ela destrói e ela também gera vida. Tudo aqui nesse mundo, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Aí é que está a questão da gente conseguir encontrar o equilíbrio, o domínio, para que a gente não use as coisas para o mal e use somente para o bem. E isso acaba com aquele negócio das pessoas ficarem achando que, aquilo é do capeta, não vai usar. Não existe nada. Olha, a gente precisa, de uma vez por todas, entender uma coisa. Não existe nada que é do diabo aqui neste mundo, a não ser o que Deus criou e as pessoas e o próprio diabo pega para fazer o mal.
Porque tudo que Deus criou, quando ele terminava de criar, ele falava o quê? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, tudo que Deus fez era bom. Só que agora se pega aquilo que é bom e se aplica para o mal. Essa é a questão. Então, até nisso as pessoas precisam mudar um pouco a cabeça. Porque falam, não, a televisão é do diabo. Não, a televisão não é do diabo. A televisão, ela é um recurso que pode ser usado pelas mãos do capeta ou pode ser usado pelas mãos de Deus. Vai depender da pessoa que usa, porque se a pessoa estiver servindo o capeta, ela vai usar aquilo para o capeta. Se a pessoa estiver servindo a Deus, ela vai usar aquilo para o serviço de Deus. Ou seja, tudo é com o que é que se faz com o que se tem nas mãos, ok? Então, olha a quantidade de informação que tem aqui, que a gente não encontra naquele trecho de Gênesis. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Estão entendendo o porquê da importância da timeline? Se alguém tiver alguma coisa para falar, levanta a mãozinha aí, o Edelcio aqui. Pode falar, Edelcio. Pode liberar seu microfone. Boa noite a todos. Uma coisa interessante que você falou, que eu penso dessa forma, sobre essa questão de que tudo que Deus fez é bom, né? E às vezes isso cria alguns empates, né, entre os irmãos da igreja, né? E comenta alguma coisa ou outra. Mas o que eu falo para eles, não. O que eu vejo que é do diabo, do inimigo nessa terra é o sistema. Isso está lá em Efésios, se não me engano, eu não sei, tá? Que fala assim, ó, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem os principados, mas contra as potestades, né? E principados e o sistema mundial, né? Acho que Paulo escreve bem sobre essa questão, sobre o que é de fato do diabo nesse mundo. Sim. Agora, a inteligência do homem, as coisas que o homem fez, usando coisas dessa terra, isso tudo são coisas que eu também, você falou uma coisa muito interessante, assim na terra como no céu. Eu não imagino o céu como algo assim quieto, todo mundo dando glória a Deus, que embora isso também apareça escrito na Bíblia, né? Mas eu realmente imagino o céu extremamente evolutivo, tecnológico, um negócio muito louco, sabe? Eu não sei explicar. Talvez Paulo também, quando, né, supostamente Paulo foi aquele cara que foi lá e voltou e falou que não era ele, né? Mas ele fala, ó, eu vi coisas inefáveis, né? Coisas que eu não sei explicar. Então, assim, eu imagino que a Bíblia, de fato, ela não nos revela isso, né? A Bíblia que a gente usa, né, nas igrejas não nos revela isso. Sim. Mas realmente ela dá indícios, né, de que realmente são coisas inimagináveis, né? Então, assim, de fato, assim na Terra como no céu, é exatamente isso. Eu acho que a Terra é algo que está acho, só para finalizar aqui. Realmente, quando você vê no final do Apocalipse que assim é que nós iremos ver descer do céu a cidade santa, né? Então, assim, essa união que está havendo agora, né? Nós estamos como eu posso dizer, convergindo a isso. Né? A história, acho que ela anda para isso. Sim. Só isso que eu queria comentar. Não, excelente. O que está acontecendo, dentro até do que você falou, deixa eu só mudar aqui, tá. A gente está perdendo aquela coisa de que, por sermos cristãos, a gente também se coloca no patamar mais elevado que os outros. A gente está percebendo que não é porque somos cristãos, no sentido de seguir a Cristo, que nos faz isso melhor que alguém. Que também a religiosidade do cristão, seja ele o católico, seja ele o evangélico, seja ele qual for, também não pode ter base no seu egocentrismo, no seu ego elevado, na sua soberba, na sua altivez, de achar que ele pode até determinar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu já vi e vejo ainda pessoas falar, aquele está perdido, aquele vai para o inferno. Como é que você sabe? Deus falou com você assim como? E as pessoas estão numa coisa de que eu escuto Deus o tempo todo, é como se Deus virasse... coisa normal, todo mundo escuta Deus, mas ninguém se entende. Que Deus que é esse que um fala uma coisa, outro fala outra, um revela um negócio, outro revela outro. Então, a gente aqui no curso de História Bíblica,
nós não estamos questionando a interpretação das pessoas. Nós estamos remontando de forma literal os textos bíblicos com as datas que nos são dadas para que a gente entenda o que aconteceu. E aí a gente vai parar de ver as coisas só com aquela maneira espiritual, que é aquela coisa que é o que mostra uma certa soberba nas pessoas. Não, Deus falou comigo, Deus me revelou. E às vezes o negócio, como aparenta ser pela forma que as coisas estão se desenrolando, ela está muito mais ligada na nossa essência, até daquilo que nos torna a vida, nos traz a vida e faz sermos quem somos hoje. Está ligado nas nossas emoções, está ligado nas nossas sensações, está ligado no nosso pensamento, né? Tem a questão da energia, que nós não entendemos tudo ainda, porque tem coisa nova aparecendo, muita coisa nova. O nosso coração funciona de forma elétrica, tanto que se você parar o seu coração e tiver alguém perto com um desfibrilador, se eu não me engano o nome, te dá um choque para te dar a condição do seu coração voltar a bater, ou seja, é um choque elétrico. Então, alguma coisa existe nessa atmosfera que a gente está começando a entender, que são feitas através de ondas. Então, tem muita coisa para a gente ver. Isso aqui vai ter uma coisa para a gente estudar assim por muito, tem muito assunto. Mas o que a gente vai fazer? A gente quer sintetizar as coisas para os que vêm e para os que virão, para que eles não percam o tempo. Eu fiquei 20 anos montando isso aqui, gente. 20 anos trabalhando nesse negócio. Você acha que agora, com esse material pronto e a gente trabalhando em cima disso, as próximas pessoas que vierem, elas vão ter já algo na mão que vão poder fazer ainda mais coisas, se é que for possível, se é que a gente vai ter tempo. Eu não estou preocupado se a gente vai ter 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 1000 anos. Eu não estou preocupado com isso, mas eu estou preocupado de querer entender as coisas para que a gente consiga viver em harmonia de verdade e não da boca para fora. E não cada um achar que é fazer o que esses caras estavam fazendo. Olha lá, vamos voltar aqui para vocês verem que clara essa informação. Olha o que está escrito aqui. Olha aqui, ó. E cada homem fazia o seu Deus e se inclinavam a eles. E os filhos dos homens abandonaram ao Senhor todos os dias de Enos e seus filhos. O pessoal... O que você vê hoje no mundo? Cada um fazendo o seu Deus. E aí vai ter um grupo de pessoas que vai querer adorar o seu Deus, que você criou, que você se dobrou lá diante dele, e vai ter gente que vai querer se dobrar diante do outro Deus. Mas a Bíblia diz que vai ter um dia que todos nós vamos se dobrar diante do único Deus. E Paulo, quando prega sobre isso para os gregos, ele fala assim, olha, eu bem vi que vocês são assim... religiosos, espirituais, e eu encontrei aí no meio de vocês um altar que vocês fizeram ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem que eu vim lhe apresentar. Então, é possível que todas essas pessoas que criaram deuses para si, tá? E tem muita gente que faz da Bíblia o seu Deus, porque ele acredita que ele entende a Bíblia toda. Ele é o decifrador dos códigos, entendeu? Então, a Bíblia se torna o objeto de idolatria dele. O cristianismo se torna o objeto de idolatria dele. O meu Deus é o certo, o seu não é. Você vai para o inferno e eu não vou. Olha o ponto que nós chegamos. É a mesma coisa que a gente está lendo aqui no livro de Azar. Cada um fazia o seu Deus, se dobrava diante dele. E quantas pessoas hoje não encontram um Deus na música, um Deus no esporte, e se dobra diante dele no sentido de realmente, assim, morrer pela pessoa, chorar de tanta emoção de quando encontra a pessoa. A gente tem inúmeros vídeos na internet que mostram que o homem está sempre procurando o quê? Um ídolo para se curvar. Então a gente precisa começar a analisar essas coisas e tirar todas as religiões de cena e pensar que quando Deus fez tudo isso aqui para nós, ele fez e ele é o único Deus. Não tem outro. Então, religiões foram criadas para ser um sistema através de homens. E esse sistema escraviza, faz a pessoa
botar medo em você e deixar você amarrada, você não consegue avançar. Você fica ali preso. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso porque senão Deus vai me castigar. Eu vou fazer aquilo porque senão vai chover fogo na minha cabeça. A pessoa não ama a Deus, ela não serve a Deus porque ela fala, pô, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus incrível, vou servir a Deus porque ele é fantástico. Não, a pessoa tá lá com medo de ir pro inferno. Ela tá com medo de não ser abençoada, ela tá com medo de perder. Pô, se ela tá com medo de perder, é porque ela deve fazer alguma coisa errada na vida dela, pô. Porque a pessoa que não faz as coisas de errado, no sentido de que não quer fazer mal para ninguém, que é honesta, que é justa, ela tá preocupada com isso. O que você planta, você colhe. E ponto final. Entende aonde que eu tô querendo chegar nessa questão? Fiquem com Deus aí, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau.